Bom dia, irmãos queridos. Que bom dia triste é esse, meu Deus. Bom dia. Que a graça, a paz do Senhor encha o nosso coração nessa manhã. Amém? Amém. O amém foi uma bênção. Que joia. É uma alegria, um privilégio poder vir aqui a esse púlpito para falar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E nós vamos compartilhar o texto que está lá em Romanos, no capítulo 15, de 1 a 13. Os irmãos devem estar perguntando, Romanos de novo? Luciano, você esqueceu que o pastor Augusto já expôs toda a carta aqui faz pouco tempo, não é? Mas, irmãos, eu tinha que falar nesse texto hoje, porque na semana passada, enquanto lia esse texto, me veio à mente a questão do pastoreio, da importância que existe no pastoreio mútuo da igreja. E a nossa igreja é uma igreja crescente, não é? O número de novos membros que tem chegado é um número constante, não é? Nós temos, como conselho, feito reuniões extraordinárias para poder receber novos membros na nossa igreja. Isso é uma bênção. Mas como fazer para pastorear tanta gente? Quando essas pessoas vão chegando, como a igreja pode fazer para absorvê-las? Não é? De quem é a responsabilidade do pastoreio desse rebanho tão grande? É do pastor Cláudio? É da equipe pastoral que o auxilia? Ou é de todos nós como membros da igreja? Eu sei que a resposta nós já temos na ponta da língua, é de todos nós, mas eu queria que a gente visse isso no texto bíblico para que nós nos tornássemos indesculpáveis e ao mesmo tempo a expectativa é que o Espírito de Deus nos empurre na direção do pastoreio uns dos outros, que nós passemos Deus falou comigo, então eu vou servi-lo assim. Eu sou responsável pela vida dos meus irmãos. E é basicamente nesse sentido que nós vamos aplicar o texto que a palavra de Deus nos traz em Romanos, entendendo que o desafio da igreja de Roma é o mesmo desafio da primeira igreja presbiteriana do Recife hoje. É o desafio do pastoreio, onde todos estão atentos às necessidades, àqueles por quem Jesus Cristo deu a sua vida. Todos nós o somos. Então vamos ler, vamos fazer uma leitura alternada desse texto, tá? Romanos capítulo 15, de 1 a 13. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito:
Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Juntos? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos ler ainda mais uma vez o versículo 7. Só um minuto, eu vou achar. Está aqui. Juntos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito, que pode ministrar ao coração de cada um de nós aquilo que está no Teu coração. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de nós, Senhor, e fala conosco. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Só um minuto, irmãos. Sem tenor, a gente já chega ao púlpito rouco. Acho que só o grupo de louvor entendeu essa frase, né? A igreja de Roma era uma igreja desconhecida do apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta. Ele escreveu tensionando visitá-la. Ele não a conhecia pessoalmente, não foi ele quem plantou aquela igreja. Talvez aquela igreja tenha sido fruto de Pentecostes, da pregação do apóstolo Pedro, quando milhares vieram a Cristo, e aquela igreja pode ter nascido como resultado disso. Mas enfim, mesmo não sabendo ou não conhecendo pessoalmente aquela igreja, o apóstolo Paulo sabia de que ela era formada. Ela era formada basicamente de judeus convertidos e gentios convertidos também ao Senhor. Esse encontro de culturas diferentes, de passados diferentes, de religiões anteriores diferentes, trazia para a igreja um desafio muito grande, que era o desafio da convivência pacífica e, principalmente, o desafio de estabelecer uma só verdade pela qual viver, a verdade da palavra de Deus. Porque na religiosidade do mundo existem muitas verdades, muitas coisas que são necessárias para se agradar a Deus. Lembrando aqui de Gilberto Gil, ele fala, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que apagar a luz, eu tenho que levantar a voz, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tudo isso baseado no desejo de fazer uma música. E muita gente tem isso como verdade e fica com raiva de Deus. Num mundo plural, a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática daqueles que são reconhecidos como povo de Deus. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo começa no capítulo 14, essa sessão, e aí termina no versículo 13 do capítulo 15. E durante todo o tempo o apóstolo Paulo está falando sobre esse desafio de aceitarmos uns aos outros, ou dos gentios e judeus se aceitarem, se acolherem, cuidarem uns dos outros, os que são fortes na fé se tornarem instrumentos de Deus na vida daqueles que são fracos na fé. No capítulo 14, ele começa falando sobre o dever de receber
que os cristãos fortes têm de receber os fracos, mas não para discutir opiniões, não para discutir escrúpulos, o que quer que seja, não para discutir essas coisas, mas receber esses irmãos no sentido de tomar nos braços, carregar eles e conduzi-los à verdade da palavra de Deus, que é assim que ele começa também o capítulo 1 do versículo 15. Ele fala também no capítulo 14 sobre essa aceitação mútua. Os dois precisam um aceitar o outro na igreja de Cristo, porque Deus acolheu a ambos os grupos. Ele fala sobre todos os cristãos como servos do Senhor. Então, se todos são servos, ninguém tem direito de julgar o outro por causa daquilo que crê ou daquilo que deixa de crer. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. O olhar com amor para o irmão e ver nele alguém que Jesus Cristo morreu na cruz por ele, e eu sou responsável também pela vida dele, por cuidar dele, não ser eu mesmo pedra de tropeço na vida dele, motivo para que ele venha se enfraquecer, se entristecer, se afastar do Senhor. Há um desafio grande para a igreja de Roma, assim como há um desafio grande para a nossa igreja hoje. Então, se nós olharmos o versículo 1 e o versículo 2, o apóstolo Paulo começa dizendo, do capítulo 15 eu estou agora, tá certo? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, porque cada um de nós, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Os fortes devem suportar os fracos, os fortes devem abraçar os fracos, devem tomá-los. Não é suportar no sentido, eu tenho que tolerar você, mas é no sentido de dar suporte, de ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Há aqui para o povo, para a igreja de Roma, um desafio tremendo, porque é muito pesada a caminhada da igreja quando há divergências, e nem sempre os servos do Senhor têm paciência para olhar para aquela pessoa e ver que aquela opinião que ele tem, pessoal, aquela fraqueza que ele tem, seja no sentido da comida, seja no sentido dos usos e costumes, é uma fraqueza que precisa de um suporte, e esse suporte vem da Escritura Sagrada. É importantíssimo, então, era fundamental para que a igreja caminhasse una, que cada irmão que tenha consciência que vem da Escritura Sagrada se dispusesse o seu próprio coração para servir a esses irmãos. Eles deveriam não mais agradar a si mesmos, mas agradar ao próximo. Às vezes o sentido de agradar ele é mal compreendido, porque a gente não está aqui a serviço do outro, para a glória do outro, simplesmente para o bem-estar. Não é o fim principal do homem agradar ao seu próximo. O fim principal do homem é glorificar a Deus. E é por isso que no versículo 2, o apóstolo Paulo fala: portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação. Ou seja, o que vai trazer alegria para o coração daquele que foi convertido pelo Espírito Santo de Deus, convertido pela palavra de Deus, que um dia os olhos espirituais foram abertos e agora conseguem contemplar ao Deus da vida deles, é ser edificados pela palavra de Deus. É cada membro da igreja se dispor a conhecer a Deus cada dia mais através da Escritura Sagrada
e fazer com que os outros também conheçam, aqueles que estão próximos a eles, tenham também edificação vinda da palavra de Deus. Cada um agrade o outro naquilo que é bom para a edificação. Isso nos chama para relacionamentos com propósitos. Nós não somos amigos como amigos são amigos que estão na rua. Nós somos amigos com uma missão. Nós temos um ministério aqui, homens com uma missão. Mas toda igreja tem essa mesma missão, de agradar ao outro naquilo que serve para a edificação. E o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele nos aponta para o ideal de Deus, ou o exemplo de alguém que agradou aos outros, trazendo edificação para eles, que é o próprio Senhor Jesus. No versículo 3 diz: porque também Cristo, esse porque também, ele está dizendo assim, olha, nós devemos fazer isso, porque também Cristo o fez. Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. O Senhor Jesus Cristo suportou vergonha, suportou rejeição, suportou dores, suportou a cruz. Foi condenado como um criminoso em favor daqueles a quem ele queria agradar, trazendo a palavra de Deus para o coração de todos. Ninguém pode levantar ou dizer um mal sequer que o Senhor Jesus Cristo fez. Esse texto está num contexto do Salmo, o Salmo 69, e existe uma frase antes, no Salmo, se os irmãos forem, por favor irmãos, vamos só dar um pulo lá no Salmo 69, versículo 9, porque existe uma primeira parte que não é citada pelo apóstolo Paulo, que é no versículo 9 do capítulo 69 de Salmos: porque o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam, caem sobre mim. O motivador de Jesus Cristo para poder suportar todas as coisas era o zelo pela casa de Deus. O zelo, então, pensando aqui em nós, que hoje vivemos na nova dispensação e conhecemos a verdade da palavra de Deus e sabemos que nós somos santuários do Espírito Santo de Deus, que nós somos habitação de Deus, que nós somos templos vivos do Senhor. É o zelo da presença dEle, presença viva, não apenas aqui, nesse lugar, mas em qualquer lugar onde estivermos. O Senhor está presente dentro de nós, habitando em nós, e é o zelo, esse zelo que deve consumir a nossa vida, de tal forma que nós nos disponhamos até a morte, em favor daquilo que nós fomos comprados para ser, discípulos de Jesus Cristo. Como já falamos muitas vezes, o discípulo, ele não tem escolhas. Ele não pensa aquilo que ele vai obedecer e aquilo que ele não vai obedecer. Todo discípulo é discípulo porque segue o mestre em todos os seus passos. E não existe na palavra de Deus nenhum desafio do nosso tamanho. Dentro das nossas limitações, eu não sou muito bom para transmitir a palavra de Deus. Eu não tenho tanto conhecimento na palavra de Deus. Eu não posso fazer isso porque eu sou tímido, eu sou enrolado, eu isso, eu aquilo outro. Tire o eu. Saia do evangelho para o evangelho, né? E comece a olhar para Cristo. Olhando para Cristo, nós caminhamos na dependência dEle, e só na dependência dEle para aguentar alguns irmãos, não é verdade?
Algumas pessoas na caminhada da igreja são difíceis. É um verdadeiro ir à cruz, mas nós devemos nos dispor a ir à cruz em favor dos nossos irmãos. Era esse o desafio que o apóstolo Paulo estava dando aos irmãos de Roma. Vocês que acham que são fortes, demonstre a sua força baseados na palavra de Deus e imitem a Jesus Cristo. Agradem uns aos outros naquilo que é bom para a edificação. Desafio tremendo. Eu não posso me excusar desse desafio, porque eu sou discípulo de Jesus. Por isso ele falou isso, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Ele não se agradou a si mesmo. Pois tudo, e porque ele citou o Antigo Testamento, porque ele não vai ser só nesse trecho aqui, não é só aqui que ele cita o Antigo Testamento, como os irmãos puderam ver. Ele fala, pois tudo quanto outrora, versículo 4, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, quando nós buscamos a palavra de Deus e a usamos na vida dos outros, uns dos outros, nela nós encontramos toda a paciência que nós precisamos para a caminhada. E também quando nós formos ultrajados, quando formos rejeitados, quando acontecer conosco aquilo que Cristo sofreu, nós encontraremos consolação nessa Escritura. E ela produzirá em nós paciência. Todos nós precisamos de paciência, mas ela vem disso, desse contato com a palavra, e esse assumir, essa palavra é para mim. Eu sou parte da missão de Cristo na vida dos meus irmãos, trazer a palavra de Cristo, encontrando nela toda a paciência e todo o consolo, para que haja esperança. Esperança é aquele olhar para o futuro. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu estou olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Ele me reservou uma eternidade maravilhosa. E essa eternidade, ela começa aqui e agora. É a paciência e a consolação produzindo esperança no nosso coração. E nessa esperança nós vamos com toda a força enfrentar qualquer desafio que haja no relacionamento na igreja. Não importa quem seja, se é parte do corpo de Cristo, se Jesus Cristo morreu por ele, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. E esse eis-me aqui é o eis-me aqui de todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bênção. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 5 e 6, ele faz meio que uma exortação em forma de oração. É como se ele estivesse exortando a nós e ao mesmo tempo suplicando a Deus. É uma súplica com exortação para que todos nós estejamos assim, parecidos com Jesus Cristo. Ele fala, ora, o Deus da paciência e da consolação, versículo 5, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Vai ser sempre segundo Cristo. Vai ser sempre Cristo a referência. Vai ser sempre Jesus aquele para quem nós iremos olhar. Para que, concordemente, a uma voz, glorifiqueis a Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o zelo de Deus provocando em nós essa aparência com Cristo.
o Deus da paciência, comunicando paciência a nós. O Deus da consolação, comunicando consolação a nós. É Ele dizendo assim: olha, que seja assim conosco. E ao mesmo tempo dizendo: Senhor, que seja assim conosco. A nossa caminhada não é a caminhada dos fortes porque são fortes em si mesmos. No capítulo 12 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que quando estou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, é Deus quem é a minha força. É a minha força perfeita para tudo que eu tenho que enfrentar. Pelo que tenho prazer nas injúrias, nas fraquezas, nas tribulações, nas perseguições, não sei mais o que o apóstolo Paulo fala, por amor de Cristo. É por amor de Cristo que eu vou cuidar dos meus irmãos. É por amor dele. E tudo segundo Cristo Jesus. E aí, assim como o pastor Augustus, porque eu assisti também a mensagem do pastor Augustus, né? Para não ser tão independente, né? Aqui o pastor Augustus é desenrolado nesse negócio de exposição bíblica, né? Ele fala sobre o coral, como se fôssemos um coro, porque o versículo 6 fala assim: para que concordemente, a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria estender um pouquinho, não sei se é porque o meu ministério também, não é? Mas se nós olharmos para o coral, eles cantam uma só música. Não é cada um cantando uma música e sendo assim um coral. Eles são um coral porque eles cantam uma só música. Mas são muitas vozes, são vozes diferentes, são naipes diferentes. Mas isso não impede que eles cantem a uma só voz. E mais, fica muito mais bonito, mesmo com essas diferenças, ou apesar das diferenças, ou por causa dessas diferenças. As diferenças trazem a beleza do canto que o coral canta. As nossas diferenças também podem trazer beleza à nossa caminhada. É fundamental que estejamos todos na mesma página, na mesma música, cantando a uma só voz, como se fôssemos um só corpo, e somos. O Senhor nos trouxe, nos enxertou nele mesmo. Quando se fala da videira, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, e todo ramo que é enxertado em mim, né? Aquela ideia de que nós somos enxertados na videira verdadeira, e de lá nós retiramos tudo aquilo que nós precisamos para viver e crescer viçosos. A videira não é a igreja, a videira é Jesus. E isso torna ainda maior a nossa responsabilidade, porque se nós verdadeiramente estamos enxertados em Cristo, nós vamos frutificar segundo Cristo. Nós não somos mais presbiterianos do que de Cristo. Na realidade, ser presbiteriano é circunstancial. Não vai haver a igreja presbiteriana do Brasil no céu. Vai haver um só corpo, uma só voz, um só povo, um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Esse é o povo de Deus, essa é a caminhada. E aí, prosseguindo, versículo 7, o apóstolo Paulo fala: portanto, e aí é como se fosse um resumo, portanto, por causa de tudo isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Nós já falamos tudo,
né? E o apóstolo Paulo traz esse versículo como se fosse o resumo de tudo aquilo que nós dissemos. Nós acolhemos os outros porque fomos acolhidos por Cristo, e isso glorifica a Deus. E qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Foi para isso que nós fomos feitos. E no versículo 8 o apóstolo Paulo então fala: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Cristo, ele foi feito ministro da circuncisão. Quando falar em circuncisão, nós lembramos logo dos judeus, porque havia judeus na igreja de Roma, não é? Então ele está falando daquela circuncisão, nos lembrando daquela circuncisão, que era o selo da aliança. E nós aprendemos também com o apóstolo Paulo que não mais a circuncisão, por causa de Cristo, não mais a circuncisão é feita na carne, mas no coração. Lembra de Colossenses capítulo 2? Hoje, pelo batismo, nós recebemos o selo da aliança. Todos nós fazemos parte dessa aliança, inclusive os gentios agora. Quer dizer, inclusive nós, os gentios. Eu acho que não existem muitos judeus aqui. Eu acho que só Tony, Raul, André de Cíntia, né, que são mais parecidos com o pai Abraão, não é? O restante é tudo gentio, não é? A barba deles assim bonita, assim viçosa, né? Aquela barba que dá vontade de pegar, né, e puxar, não é? Fora eles, todos nós somos gentios. E mais, todos nós somos um só corpo, uma só igreja. E o apóstolo Paulo, então, pensando em tudo que outrora foi escrito para essa edificação da igreja, o apóstolo Paulo, então, começa a citar o Antigo Testamento para comprovar que aquilo que aconteceu com os gentios não foi acidente, era plano de Deus. Cristo veio realmente para os seus, para os judeus. Ele veio para os judeus, ele veio como cumprimento dessa promessa. Havia uma promessa do Messias, Cristo já veio, mas os seus não o receberam. Então, a todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora os filhos de Deus estão espalhados por todos os lugares, não apenas em Israel, mas aqui, nesse lugar, estão os eleitos de Deus, que foram chamados por ele desde a fundação da terra. E o Antigo Testamento comprova isso, porque os próximos versículos, a partir do versículo 9 até o versículo 12, ele vai falar vários textos da palavra de Deus, nos Salmos, em 2 Samuel, em Deuteronômio, falando que nós somos o povo de Deus. Em Isaías também, nós vamos ver então, vamos fazer essa leitura de 9 a 12, juntos? E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Todos nós esperamos no Senhor. Quando ele fala da raiz de Jessé, ele está apontando para Jesus Cristo, não é? Que é a raiz de Jessé. Jesus não é apenas o descendente de Jessé, mas é de onde Jessé vem. Ele é a raiz, ele é o princípio de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste.
O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 17, ele fala: porque nós nele vivemos e nos movemos e existimos. É muita graça com um povo que é dele, que foi chamado por ele, para a glória dele, e que ao mesmo tempo, em muitos momentos, abre mão de exercer o seu ministério, a sua missão. Com quem nós parecemos? Se nós pudéssemos fazer uma autocrítica, nós, olhando para a palavra de Deus, que nos chama de ovelhas do seu pastoreio, não é? Pessoas que são conhecidas pelo nome, porque Ele conhece cada uma de suas ovelhas, nós podemos constatar que nós somos, em nossa grande maioria, ovelhas estéreis, ovelhas que não produzem frutos, não produzem ovelhas, sua lã não serve para aquecer ninguém, a não ser a si próprio, não é? Tudo que alimenta a sua força não é exercida para nenhum outro propósito. É triste. Eu imagino que cada um de nós precisa fazer uma avaliação pessoal do seu papel no corpo de Cristo. E talvez olhar para o lado e ver se, pelo menos, bom dia nós desejamos ao outro. Ou, apesar de que ainda há oportunidade, às vezes é durante o culto que alguém senta do nosso lado. Mas essa palavra não é uma palavra de reprovação, mas é um incentivo a que sejamos verdadeiramente igreja de Cristo. O apóstolo Paulo termina novamente com essa sessão, né? Novamente com uma exortação a todos, que ao mesmo tempo é uma oração. Essa exortação com oração, né, que havia no versículos 5 e 6, ele também faz da mesma forma, escrevendo o versículo 13. Ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que seja assim conosco, que nós sejamos ricos de esperança. A esperança que é o resultado dessa paciência e da consolação que vem da palavra de Deus. O Deus da esperança faça isso em nós. E, ó Deus da esperança, faz isso no nosso meio. Opera em nós. Se nós pudéssemos aplicar esse texto, nós diríamos que há um ministério dado a todos os crentes para receberem outros crentes em suas fraquezas. Todas as vezes que nós virmos o nosso irmão pecar, saiba, é a manifestação da necessidade que ele tem de Cristo. E eu tenho Cristo. E eu preciso dar um passo em direção a meu irmão e sustentá-lo. Eu preciso ter coragem de exortá-lo. Agora, eu entendo, é difícil. Nós temos aqui, pelo menos hoje pela manhã, por ser feriadão, talvez umas 300 pessoas. É difícil eu chegar para alguém que eu não sei nem o nome. Eu não sei o nome de 300 pessoas, eu não sei o nome de todos aqui. Realmente não, infelizmente. Queria ter uma memória melhor, não é? Mas é impossível. É impossível todos nós exercermos o nosso ministério aqui, olhando a nuca do meu irmão, não é? Levantando o meu irmão. Às vezes o irmão é feio, não é? E aí quando é feio é mais difícil, né? Porque você já fica pensando, meu Deus, será que eu posso me aproximar dele? Tem irmãos que, como fala o pastor Charles Swindoll,
Ele no livro O Despertar da Graça, ele fala de irmãos com o rosto não. São pessoas que você já sabe que a resposta está na cara, né? Assim, ele é não é? Então, assim, às vezes o irmão é tão feio, né, que você quer chegar, né? Que, irmão, que bênção, né? Estarmos fazendo essa caminhada do Senhor, não é? E o irmão é feio aí. Mas olha, vamos saltar a barreira da feiura, a barreira da timidez, a barreira do medo do que é que vem por aí, porque Cristo não teve medo do que vinha para Ele. Ele simplesmente assumiu o seu ministério. Ele foi quem Ele foi. Ele foi quem Ele é. Cristo, eu preciso ser como Ele. Eu sou um representante dEle. Os discípulos de Cristo na igreja primitiva eram conhecidos como cristãos, pequenos cristos, não é? Que tal agora os cristãos serem de novo reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus? Em segundo lugar, Cristo é o nosso exemplo de acolhimento. Se Cristo me acolheu, eu preciso acolher você. Se Cristo acolheu a você, você precisa me acolher. E se eu cair? E se eu cair? Quem é que vai me dar a mão? E se eu pecar? Quem vai cuidar de mim? Como é que você vai olhar para mim se eu cair? Se o seu modelo for Jesus, você vai me abraçar, vai me tomar nos braços e vai me conduzir a Ele. Mas se o seu modelo for o mundo, se o seu modelo for você, se o seu coração ainda não foi transformado pelo Evangelho, eu compreendo, você não tem nada para dar. Em terceiro lugar, o acolhimento é uma questão de ser discípulo de Jesus Cristo. Então, assuma, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Em quarto e último lugar, aplicando esse texto, Deus é glorificado na nossa obediência. O alvo final de tudo não é uma igreja florescente. Não é o alvo final. O alvo final não é Luciano cuidado ou cada um de nós cuidados. O alvo final é a glória de Deus. É aquele que é digno, o único digno de receber a glória, sendo glorificado pela nossa atitude de coração e prática. Um só rebanho, um só pastor. Pensando nisso, só para finalizar, irmãos, o grande desafio da nossa igreja hoje é que nós, no exercer do nosso ministério, nós tenhamos esse propósito, né? Eu preciso agradar ao meu irmão, trazendo para ele edificação que vem da palavra de Deus, relacionamentos com propósitos. Essa igreja tem grupos pequenos. Os grupos pequenos nessa igreja, eles são anteriores a mim até. E olha que eu sou antigo aqui na igreja, né? Estou com quase 3 anos. Né? Mas aqui existem grupos pequenos de muito tempo, talvez alguns mais de 10 anos. Né? Então, é o melhor caminho para esse acolhimento, para esse receber o outro e cuidar dele, tomar nos braços, saber quem ele é, porque realmente num ambiente com tanta gente não dá para fazer isso, mas num grupo pequeno isso é possível. Então, grupos pequenos, se abram para receber outras pessoas.
Se abram para acolher aqueles a quem Cristo acolheu para si. Se abram para receber, mesmo que seja para não ter mais a mesma facilidade, né? Eu conheço esses daqui, né? A afinidade é algo importante, mas o que é fundamental é a imitação de Cristo. Então, se o meu grupo pequeno está fechado, ele não é igreja do Senhor Jesus Cristo, ou talvez represente um grupo que está crescendo junto, mas esse grupo, ele precisa agora pensar, está chegando gente nova na nossa igreja, essas pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser pastoreadas, e mais, tem gente que é antiga aqui na igreja, que não faz parte de nenhum grupo pequeno. Jovens, preste atenção nos outros jovens. Vejam se o ministério de vocês não está fora do grupo pequeno de vocês, e acolham estes e multipliquem esses grupos pequenos, e façam com que a igreja possa ser cuidada. Irmãos, nós temos uma missão dada pelo Senhor, para a glória de Deus. Acolhamos outros para nós mesmos, para edificação, para vivermos relacionamentos onde o crescimento espiritual é vivo, é constante, é verdadeiro, é consistente, porque tem a palavra de Deus. Que o Senhor desafie o nosso coração a sermos cristãos parecidos com Jesus, verdadeiros discípulos do nosso Mestre. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu gostei do amém.